Clarissa, a gente não pode continuar sem antes falar aqui do nosso patrocinador. Se você não conhece a Innoveway ainda, entra aí, innoveway.com, tem aí o QR Code na sua tela. Eles são uma empresa incrível que trata do seu autocuidado. Eles vão ter vários produtos, aqui a gente está aqui com os produtinhos na mesa. Eles têm o melatonina, que é em goma, que você pode comer aí 1 ou 2 no máximo antes de dormir. E eles são incríveis. Eu tenho aqui, por exemplo, o Kids. E sabe o que é o mais legal desses produtos? É que eles são deliciosos. Muito gostosos. O problema é comer um só. Você vai querer mais. Eu até vou pegar um aqui. Mas a Clarice também quer um. Eu quero. Mas eles têm muitos produtos, inclusive para unha, cabelo, enfim. Eu acho que vale a pena você entrar. Os preços estão incríveis e ele não faz mal para você. Tem mais de 7 selos de segurança, FDA, Anvisa, enfim. Sou vale super muito a fã pena. do blend. Gente, minha unha mudou, parecia papel e hoje fortaleceu, cresce, então muda mesmo. De verdade. Innoveway, gominhas pra saúde da sua família. Fechou? Entra aí no QR Code e comprova o que eu tô falando lá. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Clarissa e vamos começar o nosso podcast de hoje da Econ Lovers com um convidado, nossa, super especial. Tô super ansiosa para conversar e para que vocês conheçam. Eu já conheço aí de longa data. Então, vamos lá, né? Bora? Bora. Ó, o convidado de hoje, eu sou o Mário Guimarães. Você chegou aqui de paraquedas, você tá no podcast da Econ Lovers. Se você tem dúvida do que é Econ Lovers, já se inscreve aí, vai lá, econlovers.com, tira suas dúvidas. Até o final a gente fala mais sobre isso. Mas hoje eu quero falar mais sobre o Mauricy Júnior, que tá aqui com a gente. Bem-vindo, amigo, Mauricy. né, de longa data. Um privilégio ter na mesa aqui com a gente, não Sim. só alguém que a gente pode trocar ideia e realmente ter um papo produtivo para todo mundo da comunidade do e-commerce, mas também com um amigo, né? Que viu o projeto nascer. Vi lá de trás, né? Viu lá no comecinho. Então, Mauricy, eu ia falar um pouco de você aqui, mas se apresente, faça essa honra, fale um pouquinho sobre você. Boa, obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Mário, Clarissa. Olha, estou muito feliz mesmo, viu? Eu vi esse projeto nascendo lá atrás, na Com School. Deixa eu, então, só trazer uma introdução. Eu, Mauricy Júnior, sou especialista em comunicação, educação corporativa e também atuei muito com e-commerce e marketing digital ao longo dos últimos anos. Fui sócio de uma escola chamada Com School, que é uma escola de negócios digitais, está aí no mercado até hoje. E a Com School passou por um momento de transição bastante interessante, né? Foi comprada pela Magalu em 2020, quando, na ocasião, a gente criou uma unidade de ensino no Magalu chamada Unimagalu. E aí eu fui encabeçando esse projeto. De lá para cá, mais de 100 mil alunos passaram pela Unimagalu e a gente ensinando sempre como vender melhor, como cadastrar produtos melhor, como trabalhar logística, tudo que envolve o ecossistema de vendas online dentro do ambiente do Magalu. E a Com School agora volta pro escopo original, para mim, para minha gestão, e continua vendendo cursos para o mercado, cursos abertos. Então você voltou para a origem ali na Com School, só que você continua com o projeto da Unimagalu. Continuo com a Unimagalu. Então agora você fala com quem quer fazer aula de e-commerce na Com School, faz lá o curso, que sempre existiu, né? Sempre existiu. E agora você também continua aplicando o ensino para os sellers, para os vendedores do marketplace. É isso mesmo, exatamente. Esses dois formatos agora, né? Então a gente tem duas frentes de atuação, inclusive com públicos bem diferentes. Bem interessante parar para pensar nisso. Né? Quantos anos no e-commerce já? São 12 anos já. 12 anos. Eu tenho uma filha de 11, né? Nós temos uma filha de 11 anos. 11 anos, olha só. Eu falo, é uma vida, né? É uma vida, 12 anos é uma vida. E o que você... é curiosidade aqui. O que você acha que mudou de lá pra cá? Nossa, tá melhor, Clarissa. pior? E aí? Consegue? Eu acho difícil. Bom, vamos lá. São várias coisas que mudaram, né? Eu acho que o que tá melhor agora, o que tá melhor é o acesso à informação. Muito mais fácil, né? Muito mais simples. No passado, para você trabalhar com e-commerce, eu tenho uma sensação de que isso era algo meio exclusivista, sabe? Então, grandes nomes no mercado eram os famosos dinossauros do e-commerce. Sim. Você tem um cara lá da Nova.com, na época, da C-Nova. Você tinha os caras Submarino, né? Submarino. 2001 ali que era Booknet, aí depois virou Booknet. Submarino. Lembra disso? Lembro. E aí você falava, não, tem esses dinossauros. Fora os dinossauros, você tinha algumas pessoas ali e o acesso era meio complexo, era meio Como que você difícil. explicava? Você começou há tanto tempo atrás. Como que você explicava, sem cortar, porque eu quero que você continue essa resposta aí,
como que você explicava em casa? Trabalho com e-commerce. Nossa, aí eu vou te Porque falar. não tinha essa palavra. Não Não tinha tinha. e-commerce. Como que você Verdade. explicava isso? Você sabe que... É muito louco, né? É muito louco. E assim, eu também já dei muitas aulas em pós-graduação. Né? E eu falava bastante sobre essa transição. Falava das novas profissões. Cara, se eu parar pra pensar, se a gente parar pra pensar aqui, 15 anos atrás, não se falava da profissão de social media. Que é isso, verdade. social media? Né? Gerente de e-commerce. Então, o ponto é que até hoje, em casa, tem uma dificuldade de dizer o que é o que eu faço da vida. Sou gerente de e-commerce. Tá, mas o quê? Como assim? As pessoas gostavam do termo gerente. Se é gerente, então ele é alguma coisa, né? Sim, Mas é complicado. do cargo, É né? isso, muitos anos no e-commerce já. E você escreveu um livro também. Fala um pouco mais da sua biografia pra galera aí, pra galera entender. Escrevi livro. A gente, na ComSchool, a gente criou um livro em 2016, chamado Marketing Digital de Alta Performance. A gente reuniu alguns professores, cada um Muito falando... bom esse livro, tá? Bom. Ainda tem à venda esse livro aí? Tem a venda. Ó, tem a esse venda. é livro que atemporal, cara. Por mais que tenha, né? Essas mudanças, né? Isso é interessante, né? Por mais que a gente tenha não mudanças... datado aí, cara. Esse A tem base tanto princípio ali legal. permanece, é. Vão atrás aí, depois o Maurício fala pra vocês onde achar. Tem. Não, lá no site, comschool.com.br, você Pronto, consegue tá aí, encontrar. ó. Já acha lá. Perfeito. comschool.com.br. Mas teve mais coisa aí, teve mais livro. Teve não mais teve? coisa. Em 2022, fui convidado por alguns professores da USP para escrever um livro chamado Marketing Digital, Conceitos e Práticas. Então, eles reuniram também alguns professores e eu escrevi um capítulo sobre mídias Legal. sociais. Sim. Tem um negócio que eu gosto de dizer que é assim, ó. Maurício, mas você fala de e-commerce ou de mídias sociais? E eu gosto de dizer que mídias sociais são um assunto dentro do universo do marketing digital que, na prática, é irmão gêmeo do e-commerce. Ou, sabe, ou está intrinsecamente ligado. Eu gosto de dizer que e-commerce não sobrevive sem marketing digital. E aí, complementando... Tanto Clarice, é que algumas pessoas também falam, então, você trabalha com e-commerce, então você trabalha com marketing digital. Muita gente associa mesmo, né? associa. De um lado, você tem aquelas pessoas que vão trabalhar exclusivamente em uma vertente do e-commerce, que é a parte mais operacional. Né? Que eu sempre falo, separa a operação, o resto é digital. Do resto é digital, exato. Mas tá tudo ligado. Eu gosto de dizer que se você abre uma loja virtual... uma coisa que eu percebi de diferença, né? Complementando a sua pergunta. Eu percebi que ao longo dos anos... o processo de entendimento desse cenário foi amadurecendo. Então, se você encontra alguns empreendedores, fala assim, cara, eu trabalhei como consultor de e-commerce, né? Então, eu tive uma agência de marketing digital que também era uma consultoria, chamada iHouse Web, de 2015 a 2018. E eu atendi vários projetos grandes empresas, Honda, Lely Blanc, a gente atendeu outros clientes menores. E aí, para você colocar um projeto, você tinha que trabalhar no discurso, no convencimento. Falar, olha, vem cá, o cliente, para você fazer o seu negócio acontecer, tem que colocar dinheiro em marketing. E o cara falava, não. Vale a pena ter um e-commerce. Né? Vale a pena ter um e-commerce. Você tinha que ficar pedindo. Nossa, né? cara, era impressionante. Verdade. E aí, hoje, eu acho que é um pouco mais simples da galera entender que, poxa, não, tá, eu tenho um e-commerce, mas colocar uma loja virtual no ar não é o suficiente. Eu preciso fazer a coisa girar. Trazer tráfego, preciso divulgar nas mídias sociais, preciso criar uma estratégia digital. Sim. Então, as pessoas, na minha visão, eu entendo que as pessoas já têm um sentimento diferente a respeito disso, uma interpretação melhor. E você acha que isso mudou depois da pandemia? Porque muitas vezes a gente relaciona realmente a isso, né? Poxa, não tinha o que fazer e as pessoas foram atrás, né? Acabaram indo atrás dessa mudança, de colocar a lojinha física dele pra loja, pro marketplace. Você acha que isso impulsionou também? Sem dúvida. Muitas pessoas perceberam... Tinha gente que não queria entrar no e-commerce, no mundo digital. Falava, não, cara, isso não é pra mim, eu não preciso... Mas a pandemia veio e deixou as pessoas sem opção. As pessoas fecharam as portas do dia para a noite. E aí tiveram que buscar alguma alternativa. E aí entenderam que esse ambiente digital era a saída. E aí a gente teve... a ABCom, por exemplo, está aí para mostrar isso. Né? Eu fui membro da ABCom por muito tempo, muitos anos. Acho que vale a pena você falar rapidinho o que é a ABCom, para entender o tamanho desse negócio. Porque eu acho que muita gente não faz ideia, cara. Por mais que já esteja muitos anos de ABCom... tem prêmio, tem um monte de coisa, né? Mas a galera ainda não sabe, de fato, o impacto positivo, que às vezes toca até o dia a dia dela, que a ABCom trouxe. Né? Então, o que é a ABCom? A ABCom é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Nasceu em 2012. Né? E hoje tem mais de 80 mil associados.
E a ABCom é uma entidade muito forte, muito representativa. Tem várias diretorias e uma das diretorias mais fortes que tem é a diretoria jurídica. Então, só para ter uma ideia, a ABCom está volta e meia indo para Brasília, conversando com a classe política para poder entender como articular melhor o e-commerce. Está atuando em questões muito sérias, como, por exemplo, a questão do DIFAL, né? Quando a gente teve o problema das diferenças de alíquota, de cobrança de alíquota. Então, fica para qual estado? Havia a preocupação da bitributação. A ABCom pegou muito forte quanto a isso, sabe? E às vezes não aparece trabalho desse, né? Isso que esse que é o ponto. Eu acabei cortando sua resposta, mas era só para... Não, exatamente, mas esse é o ponto. E aí na ABCom, e a ABCom também tem uma unidade que é de inteligência de mercado, muito importante também, que está entendendo ali o que vai acontecer, quais são as tendências. Então, toda vez que a gente tem períodos sazonais, agora o próximo vai ser o quê? Volta às aulas, depois a gente já entra em Páscoa. Então, a ABCom produz relatórios. Então, olha, a projeção para o e-commerce para o próximo período é tal. E tem também todo um histórico. Aliás, até vale a pena a galera entrar no site da abcom.org. Tem a parte de dados lá, que eu sempre olho. Né? Dados.abcom.org. Aí você consegue ver lá quase que um... Não chega a ser um tempo real, porque eles coletam para informar. Mas, cara, é muito assertivo as coisas ali. É bem legal de ver. Dá para você ver a fotografia do e-commerce, eu gosto de dizer. Se eu não me engano, desde 2001 os dados que estão ali. Salvo engano, depois a gente precisa até confirmar. Mas assim, e aí você percebe o cenário do e-commerce ali, estampado. Sim. Bem interessante. Aliás, uma curiosidade, né? Quando você entra nesse site, você percebe que o e-commerce ele tem uma curva ascendente de crescimento. Aí você comentou de pandemia, né, Clarissa? A pandemia fez com que... trouxe uma curva exponencial. Né? Da noite para o dia, teve mais de 100 mil lojas virtuais abertas. Sim. Muita coisa. Uma loja por minuto. Uma por minuto. Pós-pandemia. Agora eu não sei como é que está agora esse número. Não acho que é uma também. por hora, mas esse foi o último que eu olhei. Mas esse de uma por minuto foi assustador. Não, inclusive, foi um dos motivos da gente a ter as ideias de abrir a Econ Lovers ali para atender a galera que estava abrindo loja. Sim. Mas sabe qual que é? Bom, isso aqui é uma faca de dois gumes, né? Se, por um lado, é interessante você ter 100 mil novas lojas, cara, quem ganha? Também, né? Fecha. Esse é o ponto. De um lado é muito bom, de outro lado é complicado, porque muitas lojas quebram. É porque abriram no desespero, né? Exato. Mas sabe qual que é o ponto? É que assim... Desespero, claro, da necessidade, obviamente. Não estou tirando aqui, né, a importância de ter aberto, enfim. Mas talvez tivesse entrado no site, olhado com antecedência, então... Mas foi um momento também que ninguém esperava. Não esperava. Mas isso é importante, né? Porque por pior que tenha sido a pandemia, e vamos, né, combinar que foi bem ruim mesmo, por pior que tenha sido, a gente tem que pensar nos aprendizados. Qual é um aprendizado que uma pandemia pode trazer? Cara, que a gente deixar para depois algo que dá para fazer agora pode ser o pior caminho. Porque tinha muita gente com um projeto digital já pronto. Só não estava na rua. Que depois da pandemia se tornou o principal projeto da empresa. E não voltou a ser o outro. Não voltou a ser a agenda antiga não se aplicava mais, entendeu? É óbvio que os malefícios da pandemia nunca vão ser superados pelos benefícios. Mas uma vez que é inevitável, os benefícios do que a gente vê no e-commerce hoje é muito fruto desse ato de eu não tenho para onde ir. Tem uma bifurcação. Para cá eu caio no abismo. Para lá eu abro uma loja, vou abrir uma loja. Exato. Foi isso que a gente viu acontecer. E a gente olhando aqui para esse papo de hoje, como a gente já te conhecia, né, Maurício? A gente já conversava de muitas e outros projetos que a gente participou, mas eu fiquei lembrando, falei, cara, quantos alunos o Maurício já deve ter formado em tantos anos de ComSchool, de Unimagalu, de palestra e tal. Assim, se for pensar no ecossistema digital, que é quase que incontável, porque você tem uma dificuldade, apesar de contar tudo, né? Tem um certo grau ali de copies, por exemplo. O cara pode exportar o teu vídeo, passar para 1000 pessoas, elas vão assistir, vão se formar e você nunca vai saber que 1000 pessoas assistiram. Saber. Então, pensando nos contáveis, você tem uma ideia de um número? Você sabe que eu quando comecei na ComSchool, tinha uma professora lá, que eu comecei como analista de marketing digital na ComSchool, para fazer website. Para fazer o website da ComSchool. Foi bem curioso. 3 meses depois que eu entrei na ComSchool, estava dando a minha primeira palestra. 3 meses depois dessa, eu comecei a dar aula como professor oficial da casa. Mais um mês depois, eu comecei a dar aula em pós-graduação. Então, foi uma carreira bastante interessante. Depois, me tornei sócio da empresa. Foi bem legal. Mas tinha uma professora,
lá na escola que eu achava curioso que ela sempre contava. Ela entrava numa aula, numa turma lá, por exemplo, falava, hoje estou contando vocês aqui, já estou na minha trajetória com 2.300 alunos formados. Na próxima turma, 2.380. E eu achava, cara, não é possível que ela está contando tudo isso. E não acho que era verdade, não. Não dá, é impossível, cara. Não tem eu tenho uma planilha de... que até eu brinco com a Clarice, que eu planilho tudo, né? Eu tenho uma planilha que tem lá quantas horas eu já dei de aula, quantas... Meu Deus. Mas por quê? Eu coloco... Eu adoro fazer automações. Então eu coloco assim... Não é nem pela planilha, é só pra eu brincar de automatizar. Então eu coloco assim... Pô, se eu colocar... Cada vez que eu coloco uma aula aqui... Eu vou colocar quantas horas é essa aula e aí ele já joga pra mim nos cálculos. Então, eu meio que vou criando médias, essas coisas. Eu tenho lá um cálculo de horas, tipo, qual hora que eu dei mais aula. Daqui a pouco você sabe a velocidade média da sua aula. Não é real. Eu adoro essas ele bobeiras. faz isso, Eu adoro números que não servem pra nada. Tipo, nessa planilha, se eu quiser tirar lá quanto que é o... Ele sabe quanto tempo, a quantidade de slides, quanto tempo... eu tenho uma média lá. Pra cada slide. Eu tenho uma média. Assim, mas é porque, não é porque eu fico calculando. Como eu joguei tudo lá, aí depois eu só, na inteligência do próprio dado, eu cruzo e ele me informa. Já então, traz. por exemplo, a planilha sabe o dia da semana. Eu não sei, eu não fiquei calculando, sexta-feira. Mas eu sei que terça-feira é os dias que eu mais dei aula. Caramba, olha, que legal. E aí, se eu tivesse acesso a NPS, eu poderia saber qual é o melhor dia pro Mário da aula. Perfeito. Mas eu não tenho acesso a todos os NPS de tudo que eu dei aula. Não, aqui, uma ideia de negócio, tá? Pra gente pensar. Pega essa sua planilha e põe no projeto da Icon, cara. Você vai vender esse negócio pras empresas, né? Como calcular Pensa de alguma suas forma. horas. Por que não? Planilha de dados inúteis. Clique aí embaixo. As melhores ideias saem disso aqui. Assim, com certeza. Mas você tem uma ideia? Respondendo, tenho. Você... Assim, eu estimo mais de 300 mil pessoas já, passando por eventos. O que eu sei já, eu particularmente já dei aula para mais de 60 empresas. Nacionais, multinacionais, levando conteúdo de e-commerce, marketing digital, mídias sociais, Brasil, fora do Brasil. Eventos, cara, eventos, acho que foram mais de 100 eventos, dos principais eventos de e-commerce do Brasil, eventos de marketing digital. Então, estima aí por cima, por baixo, vai, mais de 300 mil pessoas. Exato. Cidade. Fora livro. Você para pensar assim, quantas pessoas o seu livro impactou? Não sei. E se, por exemplo, tem algum aluno aí usando o meu livro como uma base bibliográfica para um TCC? Sim. Nunca vou saber. Tem, eu já usei para fazer aula. Então. E não paguei royalties. Né? E aí, você acha que hoje, pensando no cenário que você tem hoje, porque você tem uma experiência de aula, de criar site, então, enfim, tem muita coisa nessa bagagem aí do Maurício. Mas me fala uma coisa. Hoje, você está cuidando de 2 projetos que são, assim... Eu fico até imaginando como que você se corta no meio para dar conta de 2 projetos. Porque, querendo ou não, é um intraempreendedorismo. Porque você empreendeu com a CoSchool, vocês são adquiridos, você continua intraempreendendo, né? Foi. Aí, hoje, você, vamos dizer assim, é um cara que tem cabeça de empresário trabalhando num formato de funcionário. Exato. Né? Conta aí pra galera, como que é pra você essa experiência de ter que desligar o empresário Maurício e ligar o funcionário Maurício agora, que participa de reunião, que entrega número, que tem um chefe no WhatsApp te chamando. Como que é isso? Cara, é muito desafiador. Eu imagino. O Magalu, por exemplo, propriamente dito, ele tem um modelo muito claro, que é... Em 2020 tinha uma agenda de expansão, ciclo de expansão muito forte. E foi durante um período, né? 2020 estava no meio desse período. E um dos pontos foi justamente a compra de mais de 20 empresas. Sim. E os sócios das 20 empresas, todos se falam. E a gente sente as mesmas dores, né? Porque uma empresa, quando adquire outra... Você traz não só o CNPJ, você traz a cultura, né, Clarissa? Talvez o mais complicado seja isso. Exatamente. Como que você adapta? Como adaptar a cultura? Porque está relacionado a pessoas que estavam envolvidas em uma outra cultura. É um casamento. É um casamento. Meu pai me ensinou a usar a mesa assim. Sua mãe me ensinou de outro jeito. E agora? Quem se obedece? Como que eu faço? Tem que primeiro... Eu mudo o meu jeito, que pra mim é o certo. Fazer essa transição. E aceito o seu, que pra mim é o errado. Né? Muito louco isso. Cara, é extremamente louco. Então, o processo de adaptação num cenário como esse é muito difícil. E eu vou dizer pra você, eu sempre fui intraempreendedor. Eu sempre tentei empreender, desde criança. Eu lembro que, quando criança, eu montei uma lojinha pra vender pipa.
Ah, que legal. E era eu quem fazia a armação, pegava o papel Sim. de seda, fazia pipa, vendia pros meninos. Eu lembro que até hoje tinha um menino na rua, comprou pra caramba. Eu achei que ia, sabe, me aposentar e até hoje ele não pagou. Até hoje ele não pagou. Olha, então, você que não pagou, Maurici. Você tá assistindo aí, ô Cara. João? Oportunidade de voltar à sua vida, cara. Olha aí, Exatamente. ó. Acerta a vida hoje. Tentei empreender, eu trabalhei no Xperia, era designer gráfico, tentava empreender Sim. tentei criar uma agência em paralelo para oferecer serviços de design também. Quando eu cheguei na ComSchool... Gente, o pessoal do e-commerce gosta de um design, né, Mário? Gosta, aí, ó. Então, o problema é que hoje tem o Canva, né? Aí o Canva quebra as ainda pernas bem de que todo Se fosse vocês só o também Canva, adquiriram outras Se fosse só o habilidades. Canva, meu querido. Se Hoje em fosse dia só o Canva, tá bom. eu só falo assim, ó, cria aí pra mim. É. É só isso que eu Exato. falo. Não. Fico Mas o feliz. bom é isso, até só colocando uma vírgula, de você se diversificar mesmo, né? Porque senão, se você soubesse só fazer o design, Exato. e aí? O que você faz agora que tem o Canva? E aí, exatamente. E a IA, por exemplo. Né? Exatamente. Não, aí eu empreendia dentro da ComSchool. Sempre fui o cara de querer puxar projeto. Vamos fazer um podcast? Quando não se falava de podcast. Era o Google Hangouts, era o YouTube, não sei das quantas. Cara, era diferente. Podcast que tinha era o podcast verdadeiro mesmo, que é aquele podcast do iPod, Ah, né? sim. Que era áudio. Depois Jovem que veio Nerd. esses mesa cast aqui e tudo mais, né? Que é Jovem Nerd, gente, enfim, ouvi Rapadura bastante. Cast, Matando Robô Gigantes, que era muita galera do nerd ali, né? Os Tinha o nerds. Café Brasil lá, que também. era um negócio da hora, mas não tinha muito disso. E eu lembro que você chegou a fazer mesmo podcasts Fiz. disso, né? Não, fazia quando não se falava, 2012, 2013, ninguém falava disso, cara. Apanhava com o áudio retornando, mas eu dava as caras, entendeu? Ia atrás. Ah, beleza, né? Aí tá, como é que eu chego no Magalu então com esse mindset, a palavra bonita, né? Com esse mindset. Cara, eu chego sofrendo do mesmo jeito. Porque o que eu quero fazer? Eu quero, às vezes, eu sou cabeça de dono. Então, cara, eu não preciso de uma estrutura grande como essa. Vamos no MVP. Vamos botar pra rodar e fazer um teste, se der certo a gente replica. Não, mas tem que passar na diretoria. Então, não é assim? Aí tem as exato. burocracias. Você fala, era tão rápido. Era Tem tão a parte boa, rápido. porque tem um monte de gente pra apoiar aí um monte de aprovações. coisa. Às vezes o jurídico, você Exato. precisa mais pensando em É que jurídico. minimizam muito os melhor. erros, assim. Você não precisa mais saber se o microfone tá retornando ou não, né? Não Fala, meu preciso. filho, Faz aí. Ó, o pessoal da estúdio lá manja muito mais que eu, toca lá. Isso é a parte boa. Isso é ótimo. A outra parte eu queria tanto quebrar uma coisa aqui, mas não dá. Não dá. E às vezes, eu vou falar, não é nem a diretoria, cara. Não, sim, é burocracia mesmo. Então, exato. E às vezes é uma área que tem do seu lado. Que você não pode avançar com um determinado projeto enquanto você não tem ali o respaldo daquela área. Porque Porque faz tem uma sentido, etapa... você tá numa Faz corporação sentido, agora, exato, maior, tem investidor, tem, a sociedade aberta. Cara. Exatamente, cara. Exatamente. Não é Entendeu? E você cria esses costumes nos seus colaboradores também, né? Exato. O que era rápido, que levava um dia, vai levar 2, 3. Com essa experiência que você adquiriu, olhando para o nosso público hoje aqui, que é talentos de e-commerce ou donos de e-commerce. Tá. Vamos pensar no talento agora. Que a maioria da galera que você treina hoje, quando fala da ComSchool, mas quando a Sim. gente fala de Unimagalu, a maioria é o e-commerce, é o cara que está empreendendo e quer aprender como melhorar suas vendas, certo? Ou tô Certo, enganado? exatamente É isso. né? É isso aí. Então, pensando nos talentos de e-commerce, o cara quer, sei lá, eu quero fazer uma transição de carreira, sou jornalista, quero entrar na área do e-commerce, enfim, estou entrando agora, sou um jovem, estou começando minha vida profissional. Olhando para a experiência que você já teve, como que a gente poderia pular os erros que a gente já cometeu, que você já cometeu, para que esse cara comece uma jornada saudável no e-commerce, já crescendo rapidamente ali, nesse cenário? Qual é que você acha que é o comportamento, puxando sardinha para Clarice agora, né? Soft skills. Qual que você acha que são as soft skills ali, os comportamentos necessários para um bom talento de e-commerce se encaixar nesse mercado atual? Cara, assim, eu acho que tem várias coisas para pensar, vários pontos. Talvez um deles é tentar ter... Primeiro, cabeça de dono, acho que é um ponto importante, sabe? Muito se fala de cabeça de dono de uma forma pejorativa nos dias de hoje, né? Daquelas empresas que querem abusar do talento. Falam, você é cabeça de dono, mas eu não te pago. Não é esse caminho. Mas a cabeça de dono é você ter uma cabeça voltada para a solução, não problema. Então, tinha uma coisa que eu tive um chefe muitos anos atrás, que ele falava o seguinte: Maurici, quando você vem me apresentar um problema, tenta já apresentar uma possível solução. Sim. Porque se você vier me entregar só um problema, eu vou te perguntar, tá, o que a gente pode fazer por isso? Então, pensar já na cabeça de solução, que é a cabeça do dono. Então, talvez acho que esse seria um caminho. E o segundo, não foge muito da educação. Não é nem da educação, sabe? Eu acho que a galera também romantiza demais o termo educação.
Aí já é contraproducente eu dizer isso, né? Mas você acha que gourmetizou o negócio, né? Assim, eu sendo bem transparente, cara, com quem quiser me escutar, não é a educação que vai transformar uma pessoa, é o conhecimento. É diferente, cara. Se a aplicar pessoa... isso, né? E replicar. A Clarissa fala isso. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Exato. E aí, se não tiver o A, né? Que pra formar a palavra chá, adquirir o conhecimento, tem habilidade, mas se não tiver atitude, isso... Não tem como abrir a cabeça da pessoa e falar... Na prática, aqui, a gente que conhece de e-commerce. É decisão. Exatamente. A gente tá no e-commerce há tanto tempo. Na prática, eu conheço de Magalu. Conheço lá o cenário, sei como é que funciona. Assisti todas as aulas do Magalu, ou seja, adquirir conhecimento. Perfeito. Certo? Aí eu vou pro H, que é a habilidade, né? Que ela tá falando. Eu vou entrar na plataforma e vou entender como eu uso aquele sistema, como que eu aplico. Vou mexer ali. Mas se depois que eu tiver o conhecimento, tiver a habilidade de mexer e eu não tiver a coragem de agir... não vai fazer nada muda. Eu sempre falo assim, ó. Eu tenho medo do ignorante corajoso... Porque ele faz muitas besteiras por ter a ignorância. Mas às vezes eu até prefiro o ignorante corajoso do que o inteligente acomodado. Porque ele vai ter o conhecimento, mas não aplica. É isso. Então, eu acho que o recado seria esse. Ter a sede de aprendizado, mas aplicar esse aprendizado sem gourmetização. Isso. Buscar o conhecimento, é isso. Sem gourmetização. Sem gourmetizar, exato. Né? E ter cabeça de dono, ou fazer além, você diria. Exatamente, fazer além. Porque se você olhar para essas duas vertentes, elas vão se multiplicar em tudo aquilo que a gente precisa para uma carreira de sucesso. Sim. É isso. Então você pensa, por exemplo, um colaborador numa empresa. Ele pode ter o melhor diploma, mas se ele for aquele cara que gera caso... Sabe, que é preguiçoso, que fomenta, sabe, sentimentos negativos em toda a equipe. Pra que eu preciso de uma pessoa dessa? Exatamente. É o desengajado ativo, desengajado ativo, né? Exatamente, falam disso, né? Exatamente. Não tem a história de contrate a pessoa, né? E depois tem comportamento e depois tem habilidade. Né? Isso. Eu acho isso legal. Mas não descarta a parte técnica, claro, né? Exato. Óbvio. É que as pessoas também vão sempre pros extremos, né? Tem a pessoa, nossa, maravilhosa, mas não conhece nada. Então, contrata um médico, treina depois. Não, calma aí, né? Exato. Não dá, irmão. Então, assim, eu acho que a habilidade é básico. Mas a decisão de contratação não pode ser habilidade. Eu acho que é muito nisso. Boa, legal, verdade. Faz sentido? Acho que, porque a gente também ignora isso. Pô, o e-commerce, ele exige habilidade, cara. Você tem que aprender a mexer no negócio. Lógico, você tem uma vaga de entrada ali, né? Até acho que é uma boa coisa pra você falar aí. O que você acha que hoje são maneiras legais de as pessoas transicionarem carreira pro e-commerce ou começar? Tem muita gente transicionando. Eu não tenho nenhum conhecimento, nem habilidade, mas eu tenho muita atitude. Eu tenho o A. Legal. Como que eu entro no e-commerce, Maurício? Qual que é a dica que você dá pra galera? Não, assim... Como que você... Cara, primeiro usar Econ Lovers é talvez a melhor forma. Não dá pra fugir disso. Sim. Mas se você tem uma atitude e não tem nenhum conhecimento, também não tem como, né? Também não dá. Você tem que buscar, você tem que pelo menos preparar a base. Então, buscar o que faz um analista de e-commerce, por exemplo. Qual é a vaga que você está pleiteando? Você quer tentar entrar no mundo do e-commerce como assistente, como analista? Então, dá uma olhada no LinkedIn, vê quais são as vagas de assistente, o que as pessoas têm no escopo da vaga. Pra gente isso é tão simples, né? Exato. Então, as pessoas precisam que os candidatos a essa vaga tenham essas 5 experiências, 5 habilidades. Quais dessas eu tenho? Puxa, não tenho nenhuma, cara. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu estudar aqui, cara. Não é estudar na ConSchool só, não. Tem N outras formas de aprender de graça. Vai pro YouTube. Tem uma coisa legal. Antes de vir pra cá, eu tava navegando no meu Instagram e o cara falou assim, treine o seu algoritmo, cara. E ele falou uma coisa, é uma obviedade, né? Aquelas obviedades que precisam ser ditas. Sim. Tem gente que não treina o algoritmo porque não sabe. Então, as redes sociais não são... Eu acho que elas são um grande malefício para muita gente. Crianças em especial. Mas é um outro papo. Sim. Mas o ponto é assim, as redes sociais podem ser a sua melhor arma, a sua arma secreta, cara. É verdade, sabe? O YouTube, sabendo usar. Então, treina o seu algoritmo. O que é treinar o algoritmo? Hoje tem a opção de você falar, não tem interesse. Ensina pra ela o que você deveria estar vendo, não o que ela quer te mostrar. Exato. Né? Só isso, sai da bolha, entendeu? Ou então, cria uma bolha saudável. Quem quer transicionar, por exemplo, quer ir pro e-commerce e não conhece nada de e-commerce, cara, começa a buscar... Segue galera, né?
Entendeu? Segue a galera. Na Icon a gente criou a Icon Lovers Academy pra isso. Qual que é a ideia, né? A ideia é que vocês, né, que estão ouvindo a gente aí, os talentos de e-commerce, pô, eu quero entrar lá na Icon, o que vai ter lá? Pô, a primeira coisa que a gente fez, Maurício, foi, vamos colocar todos os aplicativos possíveis de e-commerce separados por setor, logística, marketing, e aí na hora de se cadastrar, que é de graça, ou seja, a única coisa que você precisa ter é atitude. Entra lá e se inscreve. Isso. E aí na hora que você se inscreve, eu vou te perguntar, quanto você conhece de Photoshop? Quanto você conhece de loja integrada? Quanto você conhece de Nuvem Shop? Quanto você conhece de Magalu? Quanto você conhece de Magalu Entregas? Porque às vezes a pessoa quer transicionar a carreira e ela não sabe por onde começar, né? Que é esse nosso papo aqui agora. E aí o que eu fico pensando? Talvez você até tenha mais dados ou mais informação do que eu nisso. Que é, talvez a área de logística, que é uma área operacional, ou área de cadastro de produto, seja uma boa área, porque ela não te exige técnicas de e-commerce. Perfeito. Ela te exige português. Exato. Né? Leia, aprenda a escrever. Interpretar informações. Então isso não é um conhecimento de e-commerce. Isso é um Exato. conhecimento básico. Isso não é um conhecimento de e-commerce. Isso é um conhecimento básico e fundamental da escola de ensino fundamental, não digo nem de ensino médio, que é a interpretação de texto, uma boa escrita, né? Perfeito. Ser bom para fazer uma escrita não é só passar no Enem, não. É isso. Você pode ir lá e na hora de fazer uma vaga, o cara, pelo menos aqui na Econ a gente vê isso, que as empresas querem contratar um cara para cadastro de produto, eles não perguntam, ele sabe mexer no RP? E não é isso, né? A maioria das perguntas é, escreve bem? Exato, porque Ele tá ligado fala ao escopo. bem? Porque o RP aprende depois, né? Não, e o RP também nem é o que vai fazer a grande diferença para um cadastro de produto. Aliás, só pegando um gancho bem rapidinho, falando em cadastro de produto, eu, nas minhas aulas, sempre defendi essa ideia, sempre falei, né? E-commerce é muito ligado à conversão, não adianta. É colocar produto e vender produto. Eu só vendo um produto se eu tiver uma estrutura que convença o comprador a comprar. É isso, essa é a lógica do Quebrar e-commerce. objeções e entregar o produto. Sim. Como eu quebro uma objeção? Tem gente que fala assim, não, a taxa de conversão está ligada a frete. Concordo. A taxa de conversão está ligada a prazo e preço de frete. Beleza. Está ligada a preço do produto. Tudo bem, mas não é só, cara. Tem várias coisas. E quase ninguém fala de conteúdo. Um ERP não vai escrever o seu conteúdo. Ah, não, mas tem IA. Tá bom, beleza. Hoje você tem ferramentas de IA que vão te ajudar, mas a ferramenta de IA é o carro que precisa de um piloto. Isso. Alguém tem que dar o direcionamento. Então, E se você não souber dar um bom direcionamento... E aproveita, enquanto você pode ser o piloto, aproveite. Por né? enquanto. Quando ela começar a ser o piloto, meu querido. meu amigo. Aí, Então, Estamos caminhando pra aí você tem que aprender outras coisas, mas eu acho que seria isso, né? É isso. Agora tem um ponto. Eu tava pensando aqui que tem uma coisa, cara, assim, talvez vocês devem ver isso também no dia a dia, que tem muitas pessoas que defendem a ideia de que você entrar no e-commerce ou fazer uma transição de carreira é simples. Eu não encaro como algo simples. No sentido de é só você falar que quer e amanhã você consegue. Não. Eu tenho uma filosofia. Quando eu trabalhava lá no Clube Espéria, eu tinha uma frase, Fernando Pessoa, né, de um poema. Sim. De tantos outros que ele fala. Ele falava assim, o poema se chama Mar Português. E tem um determinado trecho que diz assim, quem quer passar além do bojador tem de passar além da dor. O que é o bojador? É o Cabo da Boa Esperança, na época das grandes navegações. É o Cabo das Tormentas. Nas grandes navegações, para você passar ali aquele pedacinho da África, você tinha que fazer um contorno enorme, é o bojador. Então, se você quer ter sucesso, tem que ter esforço. E por que eu falo isso? Famoso no pain. No pain, no gain. Exato, cara. E que as pessoas olham o resultado. Nossa, eu quero ser igual o Maurici, ele é minha referência. Pode ser a referência, mas teve um caminho para chegar. Teve um caminho, um sofrimento. Quantas noites em claro. Sim. Sabe, a pessoa se compara com o palco do outro e não quer olhar os bastidores. Para escrever um livro, você não escreveu enquanto estava trabalhando, não né? Não foi com o ChatGPT. Não, e escrevendo enquanto está trabalhando, né? Exatamente, não, entendeu? Rapidinho, daqui a pouco você me pede aí. Deixa eu continuar, tô escrevendo um livro aqui em paralelo. Então você tem que fazer isso tudo contra o horário. Era horário em outros, madrugada virado ali escrevendo. A pessoa, nossa, ele escreveu um livro. Acordado de madrugada. Sacrifício, às vezes as pessoas querem viver uma ilusão mesmo, né? Até quando eu também dou essa dica. Quando a pessoa quer transicionar, conversa com quem já trabalha na área. Perfeito. E aí, como que ela chegou? Quais são os conhecimentos? Qual é a realidade? Não fica vivendo só da ilusão que você vê na rede social ou o resultado, né? Como a gente falou. Mas
o que levou ela a chegar aonde ela chegou, porque senão a pessoa se frustra e aí vai desistir. O que vai fazer? E é um papo intencional, né? Exatamente. Tipo assim, não é só bater papo. Eu não conheço ninguém. Anota. Vai na anota. Chega na cara dura lá mesmo. Como é que foi isso? Escreve, vai atrás da informação, vai estudar isso depois, volta lá, pergunta de novo. E assim, chegou em uma empresa, mas me mandaram fazer isso. Você consegue também buscar nas outras áreas, né? Mas o que a logística faz? Eu sou de cadastro, mas o que a logística faz? Isso vai realmente enriquecer o seu trabalho, né? As pessoas, elas ficam fechadas no seu mundinho e ainda querem ocupar uma posição sem ter o esforço, né? Sem conhecer, né? O que você tem que contar com outro, a sua equipe, a sua empresa. Quem que é a sua empresa? Né? Tudo isso também é algo que colabora, né? Exato. E é algo que não... Assim, você sentar com o cara da logística e perguntar, o que você faz? Não custa nada. Vai tomar um pega café ali. 15 minutos do seu café, É o mesmo tempo do seu que você almoço. leva pra falar mal do chefe. Mas né? aí vai exatamente. perder tempo. Por isso que essa questão da rede social também, né? Distração. Então divide seu tempo. Tudo bem, distração é gostoso. Não tem problema, né? Você dá uma risada com o gostoso, TikTok da sim. vida. Acho que tem problema não dar risada. Eu também acho. Tem que ter descontração, tem que ter um momento de lazer. Ninguém trabalha 8 horas seguidas, ninguém é maluco, não é um Concordo. robô. Só que a gente tem que saber aproveitar. Cara, você falou esse negócio aí, eu fiquei realmente... Do que? Do esforço? Mudou a chave. Esse negócio que você falou que você ouviu vindo pra cá, que é... Sim. O treino o seu algoritmo. Treine o seu algoritmo. Treine o seu círculo social, né? Exato. Tipo- A gente vive em bolhas, certo? Então, cara, que seja uma boa bolha. Cria uma bolha de desenvolvimento. O que você falou também tem uma coisa, né? Aquela velha neura. Tinha um conhecido que ele torcia o nariz quando eu falava que tinha visto aquela série X do Netflix. Ele falava, pô, mas você podia ter visto um TED Talks. Você fala, cara, calma, cara. Não é bem assim, sabe? Eu tenho que ver Netflix. Acerta me acrescenta. Exatamente, entendeu? Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho que estar num momento de descontração. Sim, Só que faz na hora que você estiver parte. no momento de atenção, Aí sim. aí é atenção. Exato. Né? Aí você dedica e tal. E essas dores que a gente tá falando são as dores do talento, né? O cara que tá tentando entrar no e-commerce e tudo mais. Tem mais uma dor que eu queria ver como é que você enxerga isso hoje, do ponto de vista de quem a gente procura lá. Porque você recebe muita informação, você recebe muitos talentos, com certeza, né? Sim. Tanto na Uni como na CoinSchool, né? E provavelmente também nos seus projetos pessoais. Sim. Instagram e tudo mais. Logo mais ele fala aí pra vocês seguirem, tá? Mas qual que é a ideia? Eu acho que deve chegar isso pra você, que é o cara que tem, sei lá, ele trabalha em um setor que ele cresceu lá dentro, pô, o cara ficou fera, um head no setor dele. O cara, dá um exemplo prático aqui, o cara trabalha com análise de dados. Tá. O cara, trabalhou com programação, análise de dados, de SQL é o que for. Beleza, o cara virou um cara muito bom, obviamente, cresceu o salário. Sim. Certo? Aí o nível de vida desse cara sobe junto com isso. Dificilmente, num país com baixa educação financeira, como ainda, infelizmente, nós estamos, a gente está falando de um lugar onde as pessoas gastam mal, não preservam o seu financeiro e tudo mais. Então, normalmente, o cara vai subir padrão de vida de acordo com o que ele sobe o salário imediatamente. Não é um negócio que demora. É imediato, certo? Recebeu o anúncio da promoção. Já está comprando um carro. Beleza. Qual que é o BO disso? Vou transicionar a carreira. Só que agora, ele tem um padrão de vida de 10 mil reais. Como que esse cara entra numa vaga de 2 mil reais? Também. Entende? Esse Cara, é o problema. dificílimo, né? Ou seja, tenho que abrir mão disso. Para transicionar a carreira, então, aí é um ponto de vista que eu quero colocar. Eu queria saber se você concorda, como que você pode acrescentar até com alguma dica pra galera, que é, no meu ponto de vista, transicionar a carreira é igualzinho mudar de cidade. Você vai precisar fazer uma reserva de dinheiro para que você possa sobreviver sem o possível salário que você não vai ganhar, porque você não vai ganhar o mesmo salário. Ou você aceita aprender e subir de novo, ou você vai ter que esperar a sorte do cavalo selado aparecer na sua frente. Então, como que você tem visto isso hoje? Até porque você deve ter as dores dos sellers, né? Sim. Que falam com você sobre isso. Não, é curioso dizer que dias atrás uma colega de faculdade me procurou. Falou, Maurício, vamos tomar um café. Aí a gente fez uma reunião online mesmo. Ela falou, tô com um problema, que eu trabalhei em grandes empresas e eu já estava com um cargo bom, um salário bom, e eu passei por alguns problemas pessoais e tudo mais, e não estou mais nessa empresa. E agora estou procurando uma recolocação e não consigo encontrar a mesma posição.
E aí tinha dois cenários aí. Primeiro que era o cenário financeiro, porque ela, poxa, eu só vejo vagas com um valor mais baixo do que eu ganhava. E o segundo eu não consigo o escopo que eu fazia. Eu estava como gerente e agora eu tento me apresentar para as novas vagas com a minha habilidade de gerente, mas eles não estão aceitando, eles querem alguém que seja mais mão na massa. O processo de, segundo as palavras dela, né? O processo de gerenciar uma equipe mudou ao longo dos anos. E aí foi complicado mesmo. Eu vejo que isso acontece, eu vejo que as pessoas pensam nisso. E eu sempre pensei isso. Eu sempre fui bem comedido a respeito de pensar em transições. Eu concordo com essa visão. Você vai mudar? Cara, você tem que ter uma reserva. Tem que ter uma reserva. A reserva financeira é uma coisa tão óbvia. Só que, como você falou, né? A gente não tem educação financeira. Então, a gente não tá... culturalmente, a gente não guarda dinheiro. A gente não se prepara pro dia da chuva. Não é? O dia chuvoso. Então, a reserva financeira não é só para você fazer uma transição de carreira, mas para qualquer outra coisa. Mas sim, vai mudar, tem que ter um planejamento. Então, poxa, eu quero fazer... Não estou mais feliz na minha área, não quero mais saber do meu negócio, eu quero mudar. O que eu preciso para mudar? Poxa, vai dar uma olhadinha nas vagas. Quais são os salários oferecidos agora pelas vagas? Muitas empresas não publicam, mas você pode ir conversando e tal. Sim. Poxa, eu tô vendo que tá ali 20% abaixo do que eu ganho. Cara, então já se programa. Reduz custo, muda estilo de vida. O mundo ideal seria o quê, né? A gente vive sempre um degrau abaixo. Sim. Mas é porque eu acho que é aquele negócio. A pessoa, ela tem um salário de acordo com o que ela executa. Porque pra mim, o mundo... Você pode falar todos os nomes bonitos que você quiser, que eu também. A Clarissa pode dar todos os nossos termos de RH, porque ela é uma especialista do negócio aqui, e ia ficar o dia inteiro falando. No final, pra mim, é um negócio muito simples. Eu acho que eu até sou bem exagerado nisso, mas eu não consigo pensar de outro jeito. Que para mim é muito claro. Você é pago proporcionalmente por duas coisas. O quanto você é exclusivo no que você faz e qual é o tamanho do problema que você está resolvendo. Não importa o que você faz, se você é um animador de pulga de circo ou se você é o Neymar. O Neymar ganha muito. Porque ele é exclusivo no que faz. Isso. Quantos Neymar a gente tem? Não existe, Beleza? Não gosto dele. Não tô apontando se você gosta dele. Tô falando que ele executa algo exclusivo. Driblar como ele dribla, se posicionar em campo como ele se posiciona e fazer o que ele faz, ninguém faz. Não faz sim. Então me apresenta um outro jovem que na idade dele passou o Pelé em gols na seleção. Não tem. Verdade. Não tem. Exato. Então ele é mais jovem e passou o Pelé em gols na seleção. E se ele voltar a jogar, que é bem provável, vai continuar fazendo mais gols. Quando que vai nascer o próximo fazer o mesmo gol que ele? Então ele é pago proporcionalmente à sua exclusividade. Perfeito. Mas eu vou te falar que sem erro. O que é mais importante? Um professor de ensino fundamental de matemática que está educando jovens aos milhares na favela, sei lá, da Rocinha, ou o Neymar? É o professor. Claro. Mas quantos professores tem igual a ele? 8 mil esperando a hora de entrar na escola. Agora, quantos Neymar tem? Exato. Exato. Então, a exclusividade é essa. Aí, o outro lado qual é o problema que você resolve? Você é um neurocirurgião único no Brasil que separa gêmeos siameses? Irmão, não tem. Você vai cada ganhar cirurgia sua... É isso. Então, pro e-commerce é a mesma coisa. Eu executo alguma coisa lá, sei lá, eu sou trade marketing. Eu sou muito bom no que eu faço em trade marketing. Exato. Quero trocar de área. Amigão, o que você sabe fazer hoje para o e-commerce é o que o jovem de 10 anos a menos que você hoje, infelizmente é isso, faz e 10 vezes mais barato. Então você diminuiu a exclusividade e o problema que você resolve abaixou. Certo? Então, olhando para esse cenário, que é uma afirmação mesmo que eu estou fazendo aqui, como a gente pode hoje, por exemplo, ajudar um cara que quer, ao invés de entrar para esse cenário competitivo, não quero transicionar a carreira, eu quero abrir uma loja. Qual que é o caminho? O melhor caminho hoje, porque mudou muito isso. Mudou. Qual é o melhor caminho hoje que você tem um curso que você dava que é como abrir loja virtual, não é? Exato. Como que é isso hoje? Como que é esse negócio hoje? Como que é esse cara aqui... Cara, Mário, você me assustou agora, você falou esse tanto de coisa, não quero mais entrar no e-commerce. Inclusive, eu recentemente, uma amiga ia fazer um curso, só que ela já tá com uma lojinha de maquiagem. E um curso totalmente diferente. Eu falei assim, mas
por que você vai começar a faculdade né, nesse curso que não tem nada a ver com o que você está fazendo hoje? Será que não é mais... Tem um e-commerce ativo? Tem um e-commerce ativo. Então. Então, já... E agora? Não quero transicionar na carreira. O Mário me assustou. Meu Deus, não quero. Vou ter que baixar salário? Não. Não sou o Neymar. Não tenho reserva, não sou o Neymar. Quero abrir uma loja virtual, então. Vou pro outro caminho. Quero ser o empreendedor. Quais são as dicas pra isso? Essa é a minha especialidade, né? Aquilo que eu tenho falado ao longo dos últimos 12 anos, né? Apesar de ter na Com School, por exemplo, na época que eu dava muitas aulas na Com School, agora eu não dou aulas na Com School, tô só gerenciando. Mas nessa época, eu falava diretamente com esse cara. Poucos que queriam transicionar, queriam evoluir na empresa, mas muitos que eram empreendedores. E assim, o processo mudou demais. No passado, para você abrir uma loja virtual era super difícil, você tinha que ter muito dinheiro, contar com uma empresa de desenvolvimento que ia criar o seu site, que não era integrado, que era lento, que tinha um monte de problema, uma dor de cabeça. Hoje, para você abrir uma loja virtual, em todo lugar que eu vou eu falo isso, para você abrir uma loja virtual, você precisa de 2 minutos, mais nada. Você pode eu posso pegar meu celular agora, entrar aqui numa plataforma qualquer de SaaS, de entrada e criar um e-commerce, uma loja virtual. Depois... Vai abrir agora não, continua não, aqui. Segura aí. No final. No final, por favor. Final você vai. E isso significa o quê? Que a barreira de entrada no e-commerce é nula. Não existe barreira de entrada. Não existe. Ou seja, tecnologia que era problema não é mais. A barreira é a própria pessoa que às vezes fica dando justificativas. Bora. A própria pessoa que fica dando justificativas. Mas, ao passo de que isso é bom, né? Você não ter barreira, isso pode ser complicado. Porque abrir uma loja virtual significa abrir uma empresa, abrir um negócio. E tem ainda hoje, em pleno 2025, pessoas que não entendem que um e-commerce é um negócio. E aí que é um problema, um problema enorme. Porque e-commerce, o que é um negócio? O que é uma empresa? Cara, você tem burocracia. O Brasil você tem que ser um corajoso demais. O cara é ninja, né? Ninja. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? Como empreender é algo que você precisa além da sanidade. É real. Você é penalizado por empreender. A gente tem todos os incentivos para não fazê-lo. Para não fazer, exato. E aí, assim que você faz, eu acho que você tem mais coragem do que razão. É mais coração do que cérebro. Mais coragem e mais vontade, né? Porque é vontade de fazer, é vontade de colocar uma coisa sua, é a vontade de deixar legado. Tem muita gente que fala assim, não, eu quero deixar meu legado. Outros falam, quero demitir meu chefe. E aí acabam se caindo numa enrascada, né? Porque... Eu tinha um chefe, agora tem 1000 chefes. 1000 chefes, exato. Cada cliente, né? Não, e tem gente também que vive a ilusão, eu quero montar o próprio negócio pensando que vai trabalhar menos. E então, não é bem assim. Mas eu acho que é um bom passo de transição de carreira, ao invés de você transicionar. Porque aqui a gente tá falando das dificuldades, mas tem muita coisa legal, que é ao invés de você transicionar a carreira, então, diminuindo o valor, você pode arriscar. Sim, porque você ganhou experiência pra caramba em outros setores. Exato. Agora aproveita a sua experiência, não é isso? E apesar de tudo, né? Você imagina se no Brasil a gente não tivesse uma carga tributária alta, se a gente não tivesse um processo burocrático complexo como esse, sabe? Processos trabalhistas difíceis. Cara, o Brasil seria outro mundo, né? Em termos de empreendedorismo. Apesar de tudo, a gente ainda empreende muito. E as dores do empreendedorismo, elas, se você comparar com as maravilhas do empreendedorismo, elas acabam que... É tipo parto, sabe parto? A dor do parto, às vezes você não lembra. Eu lembro. Eu lembro, gente. Eu falei. Até o pessoal do backstage dá risada, né, cara? Não, eu ainda fiz cesárea, gente, mas tá. A minha esposa até hoje lembra, né? Vou dizer, faz 3 anos. Então, eu lembro. Ela carregou a bolsa 9 meses. 11 anos. Eu tô carregando faz 11 anos. 11 anos. Criança. Carrega, pai. Lógico, não chega nem perto do que ela passa. Não, Mário, não, deixa. Não vai nesse caminho. A gente não vai conseguir, cara. Deixa. Gente. A gente vai se complicar. Eu bato aqui. o dedinho do pé na quina e fico querendo xingar todo mundo. A maternidade tem outras... E a amamentação. Mas tudo bem, vamos Exato. Volta. São mas, heroínas. Assim, pensando em todo o cenário, empreender é bom, cara, porque, sabe, você vai sofrer, a coisa vai ser difícil, vai ter um monte de dor de cabeça, mas no fim das contas, cara, empreender se paga, sabe? E se você faz tudo certo, o que é fazer tudo certo? Não precisa de nenhuma estripulia, não. Primeira coisa, um plano de negócio, um plano bem executado. Então, vamos pensar de maneira estrutural aqui. Primeiro vamos passo. Estruturar. O cara quero transicionar a carreira, mas ou sei lá, quero abrir meu negócio. Primeira coisa é
não caiam na cilada de que plano de negócio morreu. Não, Faça imagina. um plano de negócio. Talvez ele tenha melhorado e até se adaptado ao cenário atual, né? Mas sim. aonde ele pode começar a fazer um plano de negócio? Cara, hoje, online, tem Sebrae. O Sebrae talvez é uma das maiores referências para você fazer isso. Tem curso gratuito, como fazer plano de negócio. Mas tem ferramentas, você tem lá o Canva, sabe? O modelo de negócio do Canva, cara. O Canvas Business Model. Business Model Canvas, né? Business Model Canvas. Sabe que a gente nasceu assim, né? Então, pois é. Pensa lá, o que é o Canvas? É uma metodologia em que você tem 9 quadrantes e você responde 9 perguntas a respeito do seu negócio. Proposta de valor e tudo mais. Para vocês que estão tentando entender o que é isso, a Econ Lovers nasceu num Business Model Canvas. A gente começou o projeto no Business Model Canvas. Então, isso é real. Eu gosto de dizer que o Canvas consegue fazer com que o empreendedor enxergue a situação de cima. Quando você... Às vezes, assim, eu tô numa empresa, eu sou um executivo, sabe? Ou não cheguei no cargo de C-Level ainda, mas estou ali pleiteando, mas agora decidi que quero abrir o meu próprio negócio. Você está imerso dentro de um universo. Por mais que você faça pesquisa de mercado, entenda tudo, você está imerso. Quando você vai empreender, você tem que olhar a empresa como um todo. Você não tem que olhar só a área de marketing, que é onde você atuava, só a área de finanças, que é onde você atuava. Você tem que olhar supply, você tem que olhar gestão de pessoas, você tem que olhar estoque. Você imagina, você tem que olhar tudo como um todo. Então, quando você faz um canvas, que pode ser num guardanapo mesmo de restaurante, cara. Quando você faz um canvas, você tem uma visão aérea. E aí você consegue enxergar o todo. Isso é perfeito. O nosso nasceu aqui, ó, numa folha. Papel. Depois eu fui pra internet, joguei lá na época eu fiz no Whimsical, que é tipo um Miro ali. Você joga lá é a mesma coisa do papel, só que é virtual. Tem uma que eu gosto, é o canvanizer.com. Gratuito ferramenta. Canvanizer. E o que você faz? Primeiro passo é esse. E eu gosto sempre de dizer que um plano de negócios não é algo que você guarda na gaveta. Não faz uma vez e nunca mais. Quer um exemplo bem prático? Tem que revisitar. Sim. Aquela empresa que fez um plano de negócios em 2019 e não remodelou seu plano de negócios em 2021, não está no mercado mais. Sim. Porque a pandemia, cara... E se tá a no gente prejuízo, muitos problemas que não viu, né? Por conta disso também. A gente começou a enxergar algo que poderia ser diferente, muito melhor. Então, Exato. A gente nasceu o Hunt e pivotou o SaaS. É você não se acomodar, né? Não se acomodar. Então a pessoa vai fazer. Passo é abrir um plano de negócio, certo? E aí eu posso ser e-commerce, que é eu trabalhando sozinho lá, ou posso ter mais pessoas comigo. Mas eu abro lá meu plano de negócio. Isso. Segundo passo, qual que é o Então, assim, se a gente está falando aqui especificamente de vendas pela internet, o que eu faria hoje? Poxa, Maurício, você vai abrir um negócio para vender pela internet? Vou. O que eu faria hoje? Eu começaria em um marketplace. Não puxando sardinha pro meu lado, mas pensa assim, ó. Eu atuei como consultor de e-commerce em mais de 400 projetos. A gente tinha lá a mentoria, né? Então, eu atendi como mentor mais de 400 projetos. Eu vi muita coisa. Eu vi o e-commerce praticamente, o marketplace, como a gente conhece hoje, eu vi nascendo. Né? O marketplace, se você parar para pensar, o Mercado Livre tá desde os anos 2000. Lembra? 99. Remate, vixe, não. Tem muita Bazar, coisa. que é o Mercado Livre, né? Que é o Mercado Livre. Isso. Então, só que assim, antes era um C2C fortíssimo, né? O Mercado Livre. Então, leilão, essa caneca, leilão. Foguinho lá. Tinha foguinho. Comprei muitos negócios. Eu vi o Mercado Livre se transformando num B2C. Então, as empresas começaram a vender através de um ambiente. E aí, muita gente, na época, 2013, 2014, o Mercado Livre era tábua de... O Magalu nem existia como marketplace. Sim. Então, o Mercado Livre era tábua de salvação de muita gente. Tanto é que eu acho que tem muito empreendedor hoje que, literalmente, se o Mercado Livre fecha, ele quebra. Porque ele tem, sei lá, 80% do seu negócio ali. O que é um risco, né? Então, ó, cara, isso é um risco enorme. Confiar só em uma plataforma. A exemplo, só abrindo um parênteses rápido, a exemplo do TikTok nos Estados Unidos. Vocês viram isso? A galera tá desesperada, os produtores de conteúdo. Vai ser comprado, né? Tem todo esse negócio aí, né? Porque teve um rolo no Congresso, acho que lá para abril de 2024, que era os Estados Unidos olhando para o TikTok como uma ferramenta de espionagem chinesa, para controle da população americana. Teve esse emborrecimento ocidental. Sempre teve. Eu não discordo tanto de que a gente está sendo emborrecido nesse sentido, mas ok, tem esse cenário. E eu sei que teve alguma coisa agora que estourou, que é a questão da compra, né? Foi. Na ocasião, o Congresso tinha falado, o ByteDance, que é a empresa do TikTok, vocês não vão operar mais aqui. Para vocês operarem nos Estados Unidos, vocês têm que encontrar um comprador americano para essa empresa, para nacionalizar a empresa TikTok aqui no país. Os caras deram 9 meses, se não me engano, de prazo. Tá batendo agora, o prazo em janeiro de 2025. E a data final é dia 19 de janeiro. Imagina o criador de conteúdo, como tá.
eles estão Cara, desesperados, que os ganha mó criadores grana de com isso. conteúdo. Que Aqueles tem, né? que dependem do Sim, TikTok. sim. Então, tinha um professor, né, que eu nunca esqueço, ele falava, nunca construa sua casa em terreno alugado. Verdade. Porque é isso, cara. E se o Mercado Livre amanhã fala assim, não, vou sair do Brasil porque tá insustentável a situação, etc, etc. Cara, morreu. Eu estou até uma coisa às vezes mais simples, né? Não vou mais Vou dar um exemplo prático aqui. Tá. A gente trabalha com, sei lá, o cara trabalha com venda de suplemento. E aí o marketplace fala, não trabalho mais com suplemento. E aí o cara faz o quê? Um cara desse? A Anvisa baixou uma regulação que eu não quero. Entrar nessa seara aí, tem que ficar fazendo coisa com receio, não quero. E aí, você tava lá, Exato. 80% sua curva de venda tava nisso, né? Da noite pro dia você não tem Então, mais. fiquem ligados. Segundo passo, vá para um marketplace, é mais fácil, tudo mais. Mas não fique só em um, certo? Exato. Eu gosto de dizer que... Por que ir para o marketplace? Porque os processos são muito mais simples. Você consegue validar um produto de maneira muito mais rápida. Então, você vai ver, vou vender. O que eu vou vender? Cara, às vezes a pessoa tem experiência em determinados produtos. Já trabalhou numa indústria como executivo, então sabe quais produtos são vendidos, eu vou vender algo similar. Tem hora que não. Então, você vai para o marketplace, você consegue validar uma ideia, validar um produto rápido. O marketplace, você não tem que construir uma plataforma, contratar fornecedor. Não, cara, você paga a taxa público, de comissão. Né? Só ter público Tem já público. é outra parada. Só que Exato. aí, um terceiro passo seria para onde? Bom, aí sim, pensar na diversificação. Então, E aí Depois que eu você tô no inclui marketplace... isso, a marca. Aí você começa a trabalhar com a sua marca através de um e-commerce próprio. Aí sim, eu faria no passado a gente começava com o e-commerce próprio e ia para o marketplace. Agora o inverso talvez faça mais sentido. Começa no marketplace, até para quem tá com tudo. um pouco budget no porque bolso antes ali, começava né? fazia o site, vendia pelo site, não era isso? É isso, porque... E pensa, você imobiliza capital. Porque você tem que fazer um investimento, um aporte muito grande numa ideia que talvez não se valide lá na frente. O marketplace valida rápido. Valida rápido. E você só paga a taxa de comissão e alguns outros custos ali e tal. Então, segundo ponto é você não depender de um marketplace, porque você não consegue fortalecer marcas. Não existe marketplace, até existe, mas é muito difícil você criar branding em marketplace. O que eu sei que a Magalu faz, que é bem legal, eu acho que você pode até trazer um pouco para a mesa aqui para a galera, que eu acho que a Unimagalu, um dos propósitos da Magalu ter esse projeto de Uni, que eu me lembrei aqui agora, é o lance de você conseguir, inclusive, emitir nota. É meio que pensando no cabeleireiro, que tem lá os produtinhos para vender, mas não sabe aonde. É quase que democratizando o acesso, a palavra democratizando, né, que é tão... Mas é literalmente dando acesso aos pequenos empreendedores que não fazem ideia de onde entrar. Fala assim, vem pra cá. Parceiro Magalu, que até esse nome, né? Que eles usam, Parceiro Magalu. É isso? O fato curioso é que o Parceiro Magalu nasceu na pandemia. A pandemia estourou, sei lá, todo mundo pra casa, dia 19 de abril, não sei. 20 dias depois, o Magalu instaurou ali um comitê de crise. 20 dias depois foi lançado no mercado. Os caras criaram uma ferramenta em 20 dias. 20 dias. E qual é o foco da ferramenta? Era atender... Levar acesso pra galera. O Magalu cumpriu uma missão. Isso é muito, muito bonito no Magalu, legal. cara. E eu tô dentro, eu sou insider, né? Sim. Então, eu vejo que isso não é um discurso só. O Magalu realmente pratica, que é a máxima. Levar a muitos o que é privilégio de poucos. Então, o Magalu fez uma taxa de comissão, cara, irrisória. Era 3%, 2,99%. E a média do marketplace é 17, 16, né? Exato. Nossa. Agora mudou. Mas na época da pandemia era 2,99, cara. 3%. Para aquele cara que tinha loja fechada, fala, vem cá. Só não quebra. Não vem quebra, pra cá. é isso. E aí a plataforma tinha emissão de nota, tinha tudo, Nota né? fiscal, você Continua conseguia subir assim, produto. se eu quiser transicionar a carreira e já abrir primeiro lá, eu consigo abrir, Continua. fazer tudo por lá, só que lógico as taxas mudam, né? Mas Mudaram, eu consigo fazer por lá. Sim. Hoje, se você abrir o seu negócio no Parceiro Magalu, você tem um recurso ali dentro que é o faturador. Então, cara, é só mandar um certificado digital e acabou. Caiu 10 pedidos, você fala assim, emitir nota dos 10 pedidos. Ele já emite nota, já gera etiqueta com Magalu Entregas, que está acoplado. Ou seja, você não precisa nem de contrato com transportadora. logística. Não precisa. E você pode fazer o seguinte, tô crescendo aqui no Magalu e tal, eu migro para o Magalu Marketplace, que é a ferramenta mais robusta. Ao migrar, você consegue, inclusive, terceirizar a sua operação para o fulfillment. Então, já que é o uma Magalu coisa Entregas, menos. né? É assim que fala? Não, é assim, o Magalu Entregas, eu gosto sempre de exemplificar como um guarda-chuva. O Magalu Entregas é um guarda-chuva.
E cada pontinha do guarda-chuva é um serviço do Magalu Entregas. O fulfillment é um dos É serviços. um dos serviços do Magalu Entregas. Exato. Não é isso? Aí você tem Exatamente. coleta, tem vários coleta, formatos, tem a ultra né? rápida, por exemplo. Você tem a postagem, o retira loja. Então, tem várias coisas importantes. Se você está assistindo isso aqui agora, a nossa ideia com esse podcast não é só bater papo, é te ajudar. É. Então, Sim. por favor, a gente vai deixar depois, você passa os links, a gente deixa lá os links na descrição, você vai acessar aí embaixo os links para você, pô, quero transicionar a carreira, como que eu faço? Isso. Pô, que legal, assisti o podcast lá da Tirar a Econ ideia do Lovers papel. e achei um caminho, cara, consigo lá e me cadastrar e resolver. Aí você isso. passa detalhado lá. Passo. É bem legal pra galera. E aí, beleza, tem algum quarto passo? Será aí? Porque eu acho Não. que o coração de RH deve estar gritando, quando que contrata pessoas? Eu acho que aí o quarto passo é você preparar a sua Uma expansão. equipe, uhum. Exato. Preparar a expansão do O negócio. que essa equipe precisa ter? Ixi, aí tem várias outras... Não, aí você vai lá pra soft e hard skills Sim. do e-commerce. Sim. Cara, de novo, aí eu volto a falar, resumindo a história, vai procurar Econ Lovers, entendeu? Porque ele consegue ter um o que o cara perfil vai lá, precisar. fit cultural, você consegue fazer bastante coisa na nossa plataforma. Exatamente. É isso, E aí muito perpetuar a operação. Né? Eu É acho sempre que pensar sim. no longo prazo, né? Também tem esse ponto, né? Você vai abrir um negócio, pra quê? bom. Como que você tá hoje, Maurício? Conta pra gente. O que você tá fazendo hoje de projeto, assim, pra galera? Cara, assim, eu tô ali full time na Unimagalu e com o School, dividindo ali os pratinhos. E quanto a projeto pessoal, cara, eu tô preocupado em cada vez passar mais informações a respeito de comunicação. Porque, pensa assim, ao longo dos últimos anos, uma coisa que eu desenvolvi muito foi a comunicação, oratória, didática. Sim. E agora eu estou procurando meios em que eu possa transmitir isso para a galera, passar essas informações de maneira mais estruturada, de maneira mais direcionada. Curiosidade, você dá curso de oratória? Já deu alguma vez? Tá no forno o meu curso de oratória. Então, porque, olha, eu conheço pessoas que têm realmente conhecimento, mas precisa melhorar muito nessa parte de oratória e isso, a pessoa perde muitas oportunidades por conta Perde. Porque disso. não é só falar bem, né? É. Eu acho que você também inclui a questão de vergonha, né? Tudo. Sim, Timidez. sim. Eu tô criando um produto. Quando lançar, nos acione. Vai ser legal. Eu tô criando um produto, já tá tudo estruturado, tem escopo de mais de 50 aulas. E assim, o meu foco não é ensinar a pessoa a ser palestrante. Não é o que eu quero fazer. E eu acho que a oratória também é romantizada. Cara, a Sim. oratória é você se comunicar, entendeu? E você não tem que ter o que eu chamo de SFP. O que é o SFP? É Síndrome da Fala Perfeita. Ah, tá. Síndrome da Fala... Tem gente Me que senti- acha... Você se sentiu nesse... Nossa! Você muito tem SFP? bom. Tenho, meu Deus. Eu vou deixar Obrigada, o psicólogo gente. aqui conversando com a paciente. Eu Gente, estou dando uma retirada. Que coisa. SFP. Tá bom. Olha, eu vou ser a primeira. Suas consultas de É. Minhas psicologia. Então, consultas, tá bom, vou lá. Sim. Então eu vou lançar. Nos próximos dias eu vou Perfeito. colocar na rua um Conta produto com a gente. chamado Manda Oficina da mensagem. Fala Magnética. Vai ser bem legal. e Nossa, eu vi uns deixa eu até projetinhos anotar seu no aqui. Instagram também. Você tá Também. movimentando lá, né? É. Conta pra galera aí quais são suas redes, onde eles te encontram e A tudo galera mais. me encontra... Joga lá, Maurici Júnior. No Instagram, Maurici Júnior é o Gente, meu não é foco. Mauricinho, não. É Não é Mauricinho. Maurici. Não é Maurício, não é Nem Maurício, né? Não é a Vamos fazer uma lista. Não é a Mauri, não é Moacir, não é Malciri, Não é Mauri. não é Mauri, não é Murici. Murici, né? Aqui é Tô trabalho, acostumado. né, Aqui é Maurici? trabalho, né? É Maurici. Maurici Júnior. Se você for pro LinkedIn, você vai me achar. Se você for pro Instagram, você vai me achar também. Então eu tô ali sempre me movimentando pra criar conteúdo, cara. Vamos ver se a gente consegue arrastar o Maurici pra dar pelo menos uma aula, as duas aí, ou quem sabe até Olha aí mais. que bacana. Ó, essa aqui daqui, no ó. Econ Lovers Academy. Oficina da Vocês Fala querem ver o Magnética. Maurici aqui? Coloca aí ó, no comentário aí. Queremos o Maurici no Econ Lovers Academy, porque o nosso Isso. conteúdo é de graça. E a gente Então. quer ajudar as pessoas, é uma questão de propósito mesmo, de ajudar a galera ali a se qualificar e tudo mais. Com certeza tem muito conteúdo, Tenho. né? E a gente queria falar disso. Exatamente. Dá muito conteúdo com esse cara aqui, dá pra ficar... Nossa, duas horas tem aqui, né? episódio 1, 2, 3. É. Tem muita coisa pra perguntar, falar. E sabe o que eu queria, assim, perguntar sobre... Você falou que na Unimagalu é um público e na ComSchool é outro público. Isso. Você pode falar um pouquinho mais Posso. sobre isso? Unimagalu, a gente tem essencialmente sellers
do Magalu Marketplace, né? A proposta é justamente essa. Tá. Só que a gente entende, obviamente, que quando um seller, quando uma empresa está no Magalu, ela não está apenas ali. E tá tudo bem, pra gente, o nosso posicionamento enquanto Magalu é, o seller, vem cá, você pode vender no Mercado Livre, você pode vender na Shopee, na Amazon, não tem problema nenhum, mas venda também aqui no Magalu, dá um voto de confiança. Então, o público que faz as aulas da Unimagalu, normalmente são aqueles sellers, na grande maioria das vezes, menores. O seller que é grande, ele já tem um key account, ele já tem uma equipe, e aí às vezes o seller que é grande envia a equipe para fazer cursos com a gente na Unimagalu. Então, sim, você tem gerente fazendo ali. Como funciona o frete? Aí, como ele não vai operar isso, ele manda quem vai operar lá para colaboradores. Tá. Política de muito frete. Muito inteligente isso, muito legal. Exato. Faz sentido, né, pensar nisso, inclusive. Pô. E a gente tem, na ComSchool, a gente tem um perfil um pouco diferente. A gente tem um pouco mais de pessoas que querem transicionar a carreira. Aí sim. Tem pessoa que trabalha... Nossa, tinha muita gente que eu lembro, trabalhava na área da saúde. Inclusive, na última palestra que eu dei lá na ComSchool, eu me lembro de uma pessoa que trabalhou, acho que 14 anos em enfermagem e estava lá assistindo a palestra justamente para fazer a transição de carreira. Então. Uma área, né? Curioso, né? Não sei o porquê, mas... Aliás, eu sei porquê. É que muito vem se falando hoje. A questão do burnout, o cansaço, tudo isso também. Não que em todas as áreas você tem um trabalho, mas tem aí uma jornada, talvez, né, na área da saúde diferente, né? Não, a própria possibilidade do trabalho remoto no digital, que você não encontra na área da saúde, por exemplo, né? E como que a pessoa hoje, puxando já para um outro negócio que você está inserido, que a gente não falou muito aqui, mas eu gostaria que pelo menos a galera soubesse como se inscreve. A Becom. Como que se inscreve na Becom? Como que eu posso acompanhar o que a Becom faz? Eu sou um talento do e-commerce. Preciso acompanhar isso? Ou é só empresas? Não. Então, fala aí como é que é e como que se inscreve e tudo mais. A Becom tem um propósito muito grande que é de democratizar e viabilizar o e-commerce. Defender o interesse do e-commerce, de quem está atuando no e-commerce. Mas não é só das empresas, e também dos profissionais, das pessoas, dos CPFs ali, das pessoas. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa que está buscando fazer uma transição de carreira, acompanhar os conteúdos da Becom faz todo sentido. Tem blog, tem conteúdo, tem informação. A Becom realiza eventos presenciais, né, que é o famoso Fórum Becom, em várias cidades do país. Sabe? Isso é legal porque muita gente, por mais que queiram fazer a transição e queiram entrar no digital, ainda não se sentem tão confortáveis. Então, através desses fóruns aí, conversando com outras pessoas, deixa a pessoa mais corajosa. O Fórum Becom, assim, eu participei de quando isso se chamava Semana E-Commerce. Eu lembro Becom disso. também eu carreguei no ombro muita coisa da Becom, né? Eu lembro disso. Lembra a Semana E-Commerce? Eu lembro. Depois da Semana E-Commerce virou Encontro E-Commerce. Encontro E-Commerce. Eu fui no Encontro E-Commerce. Você foi? Fui. Nossa, eu carregava o carro, meu carro parecia rebaixado de tanta coisa que eu colocava, carregava no ombro. De novo, aquela história que a gente... Se inscrevam lá. E para se inscrever, como é que eles fazem? abecom.org. Entrou lá, abecom.org. E aí, assim, você pode acompanhar os conteúdos todos abertos. Agora, caso você seja uma empresa... Faz muito sentido se associar à Becom, muito sentido, porque aí a Becom oferece conteúdos exclusivos, produtos exclusivos, sabe, informações só para empresas. Tem um banner lá no site da Becom chamado Associe-se. Só clicar lá, preencher o formulário. Se eu não me engano, é a 5ª maior do mundo, não é? A associação de e-commerce? Tem mais de 80 mil associados, sabe? Cara, e como é que muito pode forte, cara. Não ser tão divulgado, né? Exato, a galera não conhece, né? Porque a parte a gente mexe muito com o jurídico, essa coisa que a galera não quer ver muito. Talentos de e-commerce, empresas, entrem lá, esse vai ser o diferencial, conhecer tudo, né? Conhecer tudo. Exatamente. Se inscrevam lá. E detalhe, os eventos, pro talento, os eventos da Becom são gratuitos. Então, sabe? legal. Uma empresa que quer, por exemplo, patrocinar um evento, vai ter que desembolsar um valor e tal. Mas para um talento, cara... É gratuito, né? É gratuito. E essa questão do networking mesmo, que isso é extremamente importante para quem quer ou evoluir na carreira, ou fazer a transição. Tem até o prêmio Essencial. Becom. Tem até o prêmio, uma vez ao ano. Você seleciona os melhores profissionais, as melhores empresas, os melhores cases. É muito legal, vocês vão conhecer os bons profissionais, os premiados, tudo mais. Exato, Galera, você não perde tempo não. Vai lá,
Segue o Maurici que vocês vão se dar bem, né? Que nem os Chapolin. Siga meus bons. Ei, isso aí. não entregando a idade aqui, Mario. É Sim. verdade, opa. A idade já entreguei faz tempo, olha a minha cara, né? Mas, A Maurici, barba cara, branca não nega. feliz demais você estar aqui. Cara, eu prazer ficaria é todo 8 horas aqui. Eu ficaria, Sim, cara, muito tempo o também. dia todo aqui com você, mas A hora ó, voa. muito obrigado mesmo por ter vindo Eu aí. agradeço. Se você quiser uma parte 2 com o Maurici, bota aí, ó. Fala assim, ó, Maurici, volta aí pra você falar sobre esse Sim. assunto, porque cara, tem assunto aqui até amanhã pra Não, falar. aqui, ó, esse aqui, pra mim... Já eu anotou as coisas aí que ela... Não, falar mais Tá sobre isso. lascado, Eu hein, acho Maurício? que Já as anotou. pessoas, elas precisam. Esse é o meu objetivo mesmo. daqui pra frente também. Saber Ó. se vender, saber falar. Exato. Porque ainda mais agora com a IA, gente... Eu gosto de dizer que, assim, qualquer pessoa consegue falar bem. Qualquer pessoa. Tá vendo? Qualquer pessoa. Viu? Qualquer um pode falar bem. Até eu posso aprender, tá vendo? Obrigado. De Eu que coração agradeço, mesmo. eu que agradeço. Pra você que se inscreveu aí, econlovers.com, se inscreve lá. Nós estamos terminando agora esse episódio, mas para os inscritos, Maurício vai dar uma dica exclusiva, que se você não se inscreveu, vai perder. Então, se inscreve lá pra você poder acompanhar uma dica exclusiva do Maurício. Fechou? Obrigado. Valeu, Muito obrigado. obrigada. Até a pessoal. próxima. Foi Obrigado. ótimo, Até. perfeito, muito bom.